Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao melhor podcast da sua quinta-feira, quiçá da sua vida, Do universo. do universo. Seja bem-vindo ao Prosa Positiva. Estou aqui com a sócia Luana Cunha. Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um Prosa Positiva, sério, porém... Divertido. Isso personificando a diversão hoje, gente, porque o começo do dia já foi bem desafiador. E eu comecei a crise de tosse, que nos acompanha desde a primeira temporada. Quem é de Manaus da região norte sabe o sufoco que a gente passou recentemente aqui com as queimadas, com a estiagem que a nossa região está passando e os efeitos do El Niño aí que está dando as vezes dele aí no nosso clima. Então, a gente talvez ainda sinta aí os sintomas de todo, né, esse mau clima que nós tivemos aqui na cidade nas últimas semanas durante algum tempo. Verdade. Mas vamos focar no que é bom, porque nós estamos aqui para isso. E para você que está passando ou está chegando aqui pela primeira vez, se liga, o Prosa Positiva traz para você neurociência, psicologia positiva e coisas incríveis para influenciar positivamente a sua vida. Nos acompanhe nas redes sociais, @perma.com.br. Esse é o novo nome. Rapaz, nem eu lembrava. E aí eu já quero dizer que nós, da Perma Consultoria e Psicologia, estamos de identidade nova. Visita lá o nosso Instagram, vai na nossa bio, abre a nossa Linktree que você vai nos encontrar lá no YouTube e no Spotify. Com uma roupinha nova. Aí tá a coisa mais linda, gente. E para os recados paroquiais serem finalizados, nós estamos aqui hoje para gravar o último episódio da nossa 5ª temporada. Exatamente. E já dizendo o seguinte, segura aí, não sai correndo, porque são 2 partes de 30 minutinhos para você aproveitar no trânsito, na ida para a faculdade, na hora de preparar uma refeição e você poder nos acompanhar com toda a calma do mundo. E daí, para variar, a gente sempre começa com uma boa pergunta, né? Mas daí hoje eu vou cantar, eu posso? Não sei, pode? Posso, Misael? Vou cantar, hein, gente? Como vai você? Péssimo. Galera, a gente vai ficar só no podcast mesmo. Melhor. Esse negócio de The Voice não vai rolar. Apesar de que a gente teve uma experiência com The Voice essa semana e o cliente foi muito bom. Foi, Mas olha... eu preciso saber da sua vida, dos seus sonhos, dos seus projetos. Não que eu seja curiosa e nem enxerida por natureza. Não sou. Mas a gente vai conversar com algo que é, inclusive, polêmico. Autossabotagem. Para isso, a gente precisa saber como é que estão aí os seus sonhos e os seus projetos. Você está caminhando junto com eles? Ou eles estão indo e você está ficando. Ou você está indo para algum lugar e eles ficaram para trás. Ou eles foram com alguém e você ficou. E por aí vai. E aí eu digo que é um tema polêmico, porque, inclusive, quero dar os créditos aqui. Essa sugestão de tema foi de uma ex-parceira de trabalho nossa, a Michele Amorim, que hoje atua em um dos nossos clientes, e ela disse assim, coisa complicada. Eu disse, tá aí, boa, vamos levar esse negócio pro Prosa, porque eu tenho certeza que nós temos aí algumas outras centenas de pessoas que também vivenciam a autossabotagem no dia a dia. E aí a gente começa com algo muito simples, sempre com algo muito simples. As perguntas da Ana, a primeira pergunta da Ana, ela sempre é um negócio assim... sempre apocalíptica. Ela faz uma pergunta, a gente fica 3 dias aqui conversando sobre isso. Pensando, né? O que é a vida, né? Boa, Michele. Se falar da vida, a gente tá falando de autossabotagem? Possivelmente. Então tá. Mas assim, começar algo e não terminar. Pensar em fazer algo, planejar, estruturar, desenhar e não começar. Comecei, mas achei alguém melhor do que eu, que faz melhor do que eu. Isso eu achando, né? Uhum. É autossabotagem, ou seja, só para ficar claro aqui pra gente, para quem está nos acompanhando, de repente você passa por isso, mas não tem clareza em relação a esse comportamento. Né? O que a gente pode dizer aí para os nossos ouvintes e quem nos acompanha, o que é essa questão da autossabotagem? Vamos trazer o conceito da sabotagem e Boa. depois a gente aplica ele a nós, né? Então, vou até usar uma colinha aqui como conceito, porque eu achei super interessante. Sabotagem é a ação de provocar prejuízo ou dano, tentando dessa forma impedir o funcionamento regular de algo. Então, provocar prejuízo ou dano. Quando a gente fala de autossabotagem, a gente está falando da ação
na maior parte, inconsciente de nos impedir de fazer algo que nós desejamos. Por que na maior parte? Porque algumas vezes a gente conscientemente inventa uma desculpa para não fazer algo. Ok. Né? E nesse momento a gente percebe. Vou dar um exemplo. Alguém me convidou para sair. Vai ser super legal, eu invento uma desculpa e não vou. Uhum. E aí eu invento uma desculpa clara, né? Eu elaboro isso de forma consciente. Tô com dor de barriga, tenho um compromisso. E por que eu digo que isso pode ser uma autossabotagem? Vamos imaginar o contexto. Você está querendo iniciar um novo relacionamento. Conhecer alguém. Para conhecer alguém, você precisa sair. Ok. Vamos dar sinais dessa situação. Situação real. Haverá sinais, né? Não vou dizer nada. Haverá sinais. É ótimo quando a gente fala assim de quando a gente tem propriedade para falar das coisas. Então, vamos lá. Você gostaria de conhecer alguém. Para conhecer alguém, você precisa sair. Ok? Ok. É o contexto. Um amigo te convida, um grupo de amigos te convida para fazer alguma coisa à noite. Você conscientemente acha uma desculpa. Assistirei doramas, não vou hoje. Aí você fala assim, gente, não vai dar, olha, eu tô super ocupado. Isso é estar consciente. Ok. Contudo, tem uma mensagem por trás disso. Né? A mensagem do... eu vou dizer que eu não quero ir porque eu tô cansada. Eu vou dizer que eu não quero ir porque eu preciso ficar um pouco em casa. Mas, na verdade, eu estou buscando assegurar uma crença inconsciente, né? De que não mereço ter alguém, não vai ter ninguém legal, ou já sofri demais, não gostaria de sofrer de novo. E aí eu fico nessa... Seria um tipo de defesa, então? É uma forma de me proteger para algumas situações? Possivelmente sim, de algumas, mas não de todas. Nem sempre isso vai estar relacionado ao fato da necessidade de eu me proteger de algo. Mas sim de eu validar uma forma de pensamento, de eu validar uma crença. Por exemplo, eu acredito que eu não tenho a capacidade de me comunicar, ou que eu não sei falar em público. E aí, todas as oportunidades que podiam me ajudar a desenvolver essa competência, ou todos os cenários que poderiam desvalidar essa afirmação, eu vou evitar. Uhum. Algumas vezes declarando, pensando numa estratégia para isso, outras vezes simplesmente respondendo de forma inconsciente. E aí, meu grande sonho é dar aula. Mas sempre que eu tenho essa oportunidade, eu fico doente, somatizo, me encho de outros trabalhos e outras atividades que vão me impedir de estar naquela condição. E aí fica fácil de dizer que não, dessa vez não é possível. Eu vou te dizer, a gente já tá lá na frente. Isso mas gera falar... culpa? A gente pode falar disso depois também. Não, podemos, porque eu acho que são vamos lá. consequências. E aí a gente vai falar do impacto da autossabotagem na vida, né? Eu acho que a gente pode até trazer essa tua pergunta para agora, porque uma coisa que diferencia claramente a autossabotagem de escolhas saudáveis está relacionado ao fato de eu sentir ou não culpa depois disso. Uhum. Ok. Né? Porque normalmente a autossabotagem ela está relacionada a alguma coisa que eu quero, que eu declaro e que eu desejo. E várias coisas me impedem de chegar lá, mas essas barreiras elas são nossas. Então, mesmo que eu reaja, que eu entregue de forma inconsciente, depois disso eu me sinto culpado. Pode não ser culpado por não ter feito alguma ação, mas pode ter a culpa por não alcançar o objetivo final. Tá? Entendi. Vamos voltar lá para o exemplo do sair para conhecer pessoas. Eu posso não me sentir culpada por não ter saído com você. Mas eu vou me sentir culpada por não ter alguém na minha vida.
Então, a culpa é pelo objetivo final, não pela ação imediata. A ação imediata ela vai ser sempre uma desculpa. E uma desculpa claramente justificada para você. Porque aquilo faz sentido para mim, né? Porque isso te isenta de alguma coisa. Você sabe, a gente já falou nas 4 temporadas. Autorresponsabilidade. Na autorresponsabilidade, se a culpa é minha, eu boto ela em quem eu quiser. Então, o que acontece? Eu me sinto culpada por não ter o objeto final do meu desejo, mas a situação que me levaria até ele, eu escolho culpar outras coisas ou outras pessoas. Eu acho que a forma mais comum de autossabotagem que a gente vive hoje são as agendas lotadas. A gente arruma um jeito de estar ocupada para não dar o foco e a atenção para temas que nós consideramos importantes. E se a agenda não estiver ocupada, a justificativa é que ela estava ocupada e aquele momento que sobra é o momento que eu preciso relaxar, que eu preciso... Então, é cíclico. É cíclico e está relacionado a coisas que nós conversamos, eu acho que na 3ª temporada, talvez... Sobre estilos parentais. Também. Crenças que foram estabelecidas da nossa infância. Essa seria uma outra questão que eu ia trazer. Você falou rapidamente, aí soltou a palavrinha merecimento. Então, eu tenho algo que eu quero muito. Eu tenho um sonho, tenho um desejo, tenho um projeto. E aí eu organizo tudo isso. Agora eu vou fazer, agora eu vou fazer, agora eu vou fazer. E fica naquele impasse de dar o primeiro passo. Ou, às vezes, a gente até começa essa caminhada. Chega mais ou menos ali, antes da metade. Não vou nem dizer na metade, que às vezes a gente nem chega começa, na metade. A gente dá o primeiro passo e já vem com o pensamento de... Não, acho que isso não é para mim. Pensei muito grande. Tem gente que com muito menos do que eu, né, já fez, é sucesso. Enfim, deu certo. Isso não vai dar certo para mim. Eu estou ousando, não faz parte do meu perfil. Então, crença de merecimento é algo que está diretamente ligado a esse comportamento. Qualquer viés cognitivo está ligado a esse comportamento. Quando a gente fala de viés cognitivo, a gente está falando das crenças que estão estabelecidas, né? Aquilo que eu acredito, aquilo que eu recebi como carga, modula a forma como eu penso e logo como eu me comporto. E a gente já discutiu incansavelmente aqui que, inclusive, o nosso modelo cultural nos assegura uma escassez ou uma ausência da crença de capacidade, realização ou merecimento. Que isso hoje, para aquelas pessoas que não nascem com algum talento e que precisam investir esforço, a gente enxerga como algo ruim. Então, vamos lá, quero ser um empreendedor. Existem pessoas que têm o talento nato para empreender. Sim. E outras que precisam realmente dedicar mais energia, mais foco. Aquela pessoa que precisa dedicar mais energia já tem um viés de que o simples fato dela se esforçar invalida ou incapacita aquele desejo dela. E aí eu nem me movimento. Essa é uma forma de pensar, é um viés do nosso pensamento. Quando eu faço esse ajuste, eu tenho uma possibilidade maior de ter êxito. Só que para isso acontecer, existem steps que antecedem, porque naturalmente a gente trabalha, a gente vive mais de forma inconsciente do que consciente. E é super engraçado, 95%, assim, se eu não me engano, né? 95% inconsciente e 5% consciente. Essa foi... Eita, como faz bobagem por aí. Eita, como acha que manda na sua própria vida, né? Essa semana, assim, por incrível que pareça, acho que foi a semana que eu mais falei no consultório sobre esse tema. Assim, parando agora para refletir na nossa conversa, né? De como as pessoas conseguem criar circunstâncias, cenários, conseguem fazer afirmações acerca de alguma coisa que as impedem
de chegar aonde elas desejam, ou seja, de se tornarem mais felizes ou ter bem-estar, mesmo que elas estejam naquele momento vivendo um cenário muito desafiador. Eu tenho um paciente no consultório que ele conseguiu enxergar que existiam outros caminhos além daquele caminho que ele determinou para a vida. Nós conversamos na semana passada e essa semana ele voltou. E nessa semana, quando ele voltou, eu perguntei se ele havia pensado sobre as duas alternativas. A alternativa que ele já está acostumado e ela causa muita dor e sofrimento. E sobre a outra alternativa que ele tinha deslumbrado, visto como uma alternativa incrível. Ele falou, é isso que eu gostaria de viver. E a gente, 50 minutos sobre isso, sessão dessa semana. E aí, você pensou sobre isso? Falou, pensei, Lu. Pensei, até achei que poderia ser uma possibilidade. Mas você não vai acreditar o que aconteceu. Conta. Aí eu fale mais sobre isso. Eu vou fazer uma camisa. Conta. Ele falou, ai, gente, eu vou escrever lá que não é para menores de 18 anos esse aqui, porque eu vou falar umas bobagens, tá? Ele falou assim, tá, vou usar uma palavra melhor. Só porque eu imaginei que tinha um outro caminho e eu disse que eu ia tentar, eu fui mais babaca do que eu normalmente sou. Meu Deus, começou bem. Aí eu, oi? Como assim? Ele falou, não sei, eu fui mais babaca do que eu realmente sou. Eu normalmente sou, por isso que eu afasto as pessoas. Eu vi que tinha uma possibilidade diferente e alguma coisa aconteceu que eu fui mais babaca. Eu fiz coisas... Caprichou, né? Assim... E que eu achei incrível, achei super legal, ri. E ele foi me contar as coisas, realmente, sim, não fazia, né, muito sentido. E aí eu acho que... Ele falou assim, eu percebo que eu gosto mais de ser babaca. Foi mais divertido pra mim. E eu tentei, achei, né, vi que acho que pode ser um jeito, podia ser legal, mas... Parece que eu tenho talento. Pra ser. E aí a gente foi conversar sobre isso, porque naquele momento ele falou pra mim que ele tinha desistido, que ele sabia que era ruim, mas que ele não ia conseguir, porque a primeira tentativa dele já trouxe pra ele uma resposta pior do que a resposta que ele dava antes. E aí eu falei pra ele o seguinte, e fica talvez como uma reflexão para todo mundo que acordou determinado em fazer algo diferente, viu que poderia ter um outro caminho, foi lá tentar e viu que foi pior do que antes de tomar a decisão de fazer a mudança. O que acontece? Sendo um cenário bom ou um cenário ruim, se a gente vive esse ciclo há muito tempo, a gente já está acostumado. O que vier de ruim, eu já sei, mesmo que de forma dolorosa, lidar com aquilo. Ok. O nosso cérebro, ele é programado para a nossa sobrevivência. Depois disso, ele é programado para que a gente perpetue. Depois, então são 3, né, hierarquias. Sobreviver, reproduzir e economizar energia. Por que o cérebro economiza energia? Porque ele, em alguma situação de perigo, ele tem que ter energia para reagir, que é o primeiro objetivo dele. Então, quando você cria uma nova mensagem, quando você quer quebrar esse ciclo, né, desse cenário que você vive, o cérebro ele precisa investir energia, porque você está criando uma nova resposta. O que ele vai fazer? Ele vai tentar te levar de volta para o caminho já conhecido. Para o caminho que ele conhece. Sim. E a gente precisa ter consciência sobre isso, porque nessa hora a pergunta que eu fiz para ele foi: então você está me dizendo que o seu cérebro manda em você e não você nele.
E aí ele ficou me olhando, ele falou, nunca tinha pensado sobre isso. Eu falei, então, ele vai, mesmo que você não perceba, ele vai te entregar o caminho mais fácil, aquele caminho que você já conhece. A famosa zona de conforto? A famosa zona de conforto. Ok. Porque... É ali que eu me sinto confortável e seguro. Ah, Lu, mas eu tô sofrendo, eu queria tanto aquilo. Eu sei. Contudo, você já está seu cérebro já está acostumado com aquele cenário. Passar daquela linha vai te exigir um esforço, uma energia adicional. E essa energia, ela tem que ser consciente. Porque se você bobear, seu cérebro volta para o piloto automático. Porque aí ele vai para as 3 funções programadas. Vou economizar energia. E aí eu falei para ele, ó, você sabe que isso vai acontecer. Todas as vezes que você fizer um caminho diferente, quando você baixar a guarda, seu cérebro vai te trazer para a região de conforto. Sim. E olha como tem o viés do merecimento ou da capacidade. Quando a gente imagina, quando a gente toma uma decisão de sair dessa zona de conforto, parece assim que a gente aperta um botão e quer que um milagre aconteça, né? Normal do ser humano. Falei que agora... Me ajuda, universo. Falei que agora eu vou me comunicar super bem amanhã, tô dando uma palestra para 50 mil pessoas. Não é assim que acontece. Amanhã você vai dar uma palestra para uma pessoa, você vai falar com um grupo de 4 pessoas e você vai gaguejar. E você vai esquecer. Vem um frio na barriga. E você vai errar. Por quê? Porque você está construindo aquele caminho. E aí, quando isso acontece, olha a loucura. Além do seu cérebro querer economizar energia e te trazer de volta para aquele contexto que ele já está acostumado, você vai estar em um cenário que te causa estresse. E a gente conversou sobre isso. Sobre estresse, exatamente. Quando o estresse acontece, o corpo ele entra numa condição de sobrevivência. Ou vai buscar 2 caminhos. Ou sai correndo para sobreviver, ou ele fica para lutar. Exatamente. Se o viés é que você não consegue, ele vai lutar ou ele vai correr? Ele vai correr. Ele vai correr, ele não precisa ficar. Pronto, o ciclo está estabelecido. Ok. O ciclo, eu preciso desenhar, vamos desenhar, a gente bota em algum lugar, manda para alguém ver, mas tem tem uma lógica nesse sentido. Então a gente precisa tomar consciência e entender que a mudança ela não vai acontecer a partir do momento que você toma a decisão. Você vai precisar construir esse caminho. E daí eu acho que vem alguns pontos para consolidar isso. Exemplo, consistência. Muitas vezes a gente, vou retomar os exercícios físicos, vou cuidar da saúde, você matricula. Alô, Paulo, tudo bom, querido? O personal recebendo aí o alô. Oi, teacher, vou te marcar aqui. Vou retomar os exercícios, você vai lá e matricula. Faz que nem eu, que matriculou numa terça, e eu lembrei que eu não tinha nem roupa em casa para malhar. Só fui malhar na sexta-feira. Viés cognitivo. Entendeu? Fui lá, fiz a matrícula. Quando cheguei em casa, eu disse, gente, fiz a matrícula, cadê a roupa? Então amanhã eu não vou, porque não tem roupa. Aí na quarta não deu para ir no shopping comprar. Na quinta eu disse, esse negócio vai sair. Ok. Lá no shopping comprei um parzinho de roupa, só isso. E na sexta-feira de manhã eu tava na academia, de lá para cá. Tenho me mantido na disciplina. Então, qual é o meu objetivo? Eu preciso criar consistência, eu preciso orientar e reensinar ou reeducar o meu cérebro. Já, Misael? Já. Já é o alerta. Chato. Agora que o negócio tá ficando melhor, tu já quer acabar com a graça? Poxa vida. Um segundinho. Criando a consistência dessa nova resposta. Porque eu não sou aquela que acorda às 5 da manhã dizendo, oba, eu vou malhar. Ainda não. Mas, por exemplo, essa semana, que foi uma semana de entrega na Perma dinâmica e intensa, hoje eu não me senti com disposição para ir malhar de manhã cedo, que é a minha rotina. Aí eu disse, não, eu vou fazer o seguinte, vou para a Perma, vou me preparar para a gravação do podcast, almoço com a minha criança mais tarde, e antes de ir para a faculdade no final da tarde, eu vou para a academia. Quer dizer, eu só fiz um pequeno ajuste, mas eu não vou abrir mão do treino. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu dou um alôzinho por lá, que é uma forma de me
autocobrar positivamente. O dia que não dá para ir, ontem e terça eu não fui porque eu estava no cliente. Cedaço. Até o final do dia, de ir lá direto para a faculdade, época de prova, não tinha como encaixar. E, ó, tá de boa, sem sofrimento. Então, tô me esforçando, já criei esse novo caminho, mas eu preciso cimentar. Então, eu preciso de consistência. Exatamente. Porque se eu vou hoje, passo um mês sem ir, tento voltar de novo, a gente dá uma embaralhada e não consegue. Galera, essa primeira parte ela vai ter um pouco mais de 30 minutos, porque eu preciso usar essa 32 fala. minutos. Vai ter um pouco mais. Aguenta aí, o próximo tem menos e tá tudo certo. O que é interessante nessa tua fala, Ana? E aí eu te conheço, posso trazer isso como exemplo. Você tá usando recursos de autoconhecimento para contrapor um ciclo ou um viés de que a academia não é para mim, eu não gosto, não tenho tempo. Porque Principalmente eu não tenho tempo, acho que é o principal e o que mais pesava. A gente cria essas mensagens, né? O autoconhecimento, ele ajuda a gente a traçar estratégias claras sobre isso. Então, por exemplo, você falou, eu fui lá e paguei numa terça. Eu sei que você tem um grande controle orçamentário. Se você pagou, não usar aquilo que você pagou vai ser um desafio para você. É verdade. Para algumas pessoas isso não é importante. Eu conheço gente que vai lá e paga academia 6 meses. E nunca mais volta. Oi, bastidores. Oi, tudo bom, galera? O Michel tá filmando de quem a gente tá falando aqui. Depois sai aí no Instagram. Então, para algumas pessoas, esse não é um ponto. Para você é. Então, tá lá paguei antes, eu preciso usar aquilo. Exatamente. Senão... Agora, se você tivesse ido lá na terça, chegou lá, foi pagar, ele falou, putz, não tenho roupa, nem pago. Isso seria voltar para o seu modelo padrão. Vou deixar para fazer isso quando eu tiver. Então, tomar consciência das minhas características pessoais, da construção da minha personalidade, que pode dizer muito, né, sobre a forma como eu me comporto, eu penso, eu atuo, podem ajudar a gente a criar estratégias que nos assegurem essa caminhada consciente. Paguei, botei na agenda, eu sei que você tem um compromisso muito forte com o que está escrito na sua agenda. Estou me comprometendo publicamente com isso, então tô lá postando boto lá todos um registrozinho dizendo, gente, treino 1/2, 1/5. Então, esses são gatilhos e ferramentas que ajudam a gente a quebrar esse ciclo. Mas não é simples. Decidi amanhã vai estar funcionando. Vamos encerrar essa primeira parte. Eu ia dizer o seguinte. Não vamos, não. Não vamos encerrar, não. Peraí, só um pouquinho. Vou pegar um exemplo meu que não deu certo. A academia agora, até porque eu sempre gostei de academia. Então, eu parei por conta da pandemia, demorei a voltar. E aí, né, se não vai pelo amor, vai pela dor, a condição de saúde. Pronto. Leva a gente para isso. Mas, por exemplo, eu já tive a experiência de viver a autossabotagem com cursos de idioma. Ok. Aí eu olho hoje e digo assim, gente, céu, não falo inglês fluente ainda, né? Aliás, não falo. Só para deixar o registro claro e honesto aqui. Eu tô falando até coreano já. Não vai. Mas foi esse processo de pensar, de chegar lá, ir matricular e na porta voltar. Ou então, não, realmente, agora agora realmente não vai dar. Fiz a matrícula, com uma semana num trabalho novo, abri mão do curso, porque eu ia ficar ocupada. Trabalho é mais importante. Eu ia ficar ocupada. Não, o trabalho nesse momento é mais importante. Então, paguei, não fui mais. Entende? Só pra não ficar parecendo que tá tudo certo pra mim, tá, galera? Não é isso, não. Não tá. Todo mundo tem os seus desafios. Isso, a gente tenta, por um lado, até tem algum tipo de sucesso e algumas coisas que eu realmente meti a cara, fui lá, fiz e consegui. E outras que são mais desafiadoras, que até hoje... Né? E aí a gente se pergunta, que a gente vai falar no próximo bloco sobre culpa, Cara, né? se bobear pra mim, nem vai pro próximo. Esse aqui vai ter 1 hora, direto. Mas vamos fazer isso, a gente encerra por aqui o nosso bate-papo nesse primeiro bloco e a gente volta na próxima semana para continuar com a autossabotagem parte 2. Segura aí você. Tchau, Até gente. mais.